Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, salve Maria Imaculada. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Meu amado ouvinte, paz e bem. Hoje, 17 de maio, nós temos o Evangelho de São João, 14, 7 a 14, e a palavra de Deus neste Evangelho nos convida a aprofundar a fé em Jesus, como expressão viva da plena revelação do Pai. Cristo veio revelar-nos o Pai. O Evangelho de hoje faz parte do discurso de despedida de Jesus no cenáculo, onde ele forma o coração dos discípulos para os dias de provação. E ele mesmo diz: se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e ouvistes. E quando Filipe, ainda confuso, pede: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus responde com palavras que devem ecoar também no seu e no meu coração hoje. Quem me vê, vê o Pai. Aqui está um dos maiores mistérios da fé cristã. Em Jesus, o invisível se torna visível. Quem contempla Cristo com fé, vê Deus. Cada gesto, cada palavra, cada milagre de Jesus é o próprio coração do Pai se revelando ao mundo. Por isso nós podemos dizer com toda a confiança: Cristo é o rosto visível do Pai invisível. E ele continua no seu Evangelho: não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Essa é uma palavra de grande responsabilidade para nós. Crer em Cristo é participar de sua missão. Nessa semana nós já temos falado disso. O católico não pode ser uma estaca de aroeira e fincada no chão, parada, que não age. O católico precisa agir. Quando cremos verdadeiramente, somos movidos a fazer as obras do amor, da misericórdia, da verdade e da justiça. A fé não é algo parado, estático. A fé nos impulsiona a agir como filhos que refletem o Pai. E a nossa ação, ela não pode ser uma ação individualizada. Eu vou criar meu ministério do meu jeito, sem nenhuma conexão com a paróquia, com a comunidade. Não é assim. O católico não é um pedaço da árvore separado do tronco, não. Nós estamos sempre unidos ao Santo Padre, o Papa, unidos ao Bispo, unido ao pároco, unido entre nós, os católicos. E eu vejo que tem muita gente fraca, que por causa da ignorância de um padre que não tem fé, abandona a igreja. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Se o padre é aquela pessoa que não tem sensibilidade espiritual, não tem piedade, reze, mas não abandone sua paróquia. A paróquia, quando o padre chegou lá, você já estava, e se ele não procede, ele não vai aguentar muito tempo, ele vai sair. Mas sai mesmo. E aqui é uma palavra também para os nossos sacerdotes. O sacerdote tem que ser alguém que imita Jesus. Você tem que ter firmeza? Tem, mas é a firmeza amorosa. A firmeza de Padre Pio. O Padre Pio era duro, mas extremamente amoroso. A gente não pode pensar que a igreja é nossa. A Diocese de Formosa não é minha. Eu tenho a obrigação
com todos os meus defeitos e fraquezas e misérias, de dar o mínimo de orientação para a caminhada da minha diocese, segundo a vontade de Deus, orientada pela igreja. Para isso a gente tem o direito canônico, tem o diretório dos bispos, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem os parâmetros que nos dão aquela segurança para a gente agir. É tão triste quando um padre quer fazer o que ele quer. Outro dia mesmo aqui na diocese, os casais do ECC veio me dizer, nós fomos orientar o encontro de casais todo errado, porque não tem obediência, não olha o documento do ECC, que é fundamental. Os bispos têm que observar lá os estatutos dos bispos tudo direitinho. A Sociedade de São Vicente também. A Legião de Maria também. O Apostolado da Oração também tem suas orientações. O ECC tem a sua orientação. Quem quiser fazer o encontro de casais com Cristo sem obedecer o documento nacional, não dá certo. Mas eu não conheço um que dá certo. Aí foram falar e o padre falou, aqui na paróquia mando eu. Não, senhor. Não é o Senhor que manda, é Cristo. E quando Cristo impera, dá ao coração do padre a humildade para obedecer, a humildade para acolher. Se a nossa diocese acolheu o encontro de casais com Cristo, ele tem que andar de acordo com o documento da igreja. E aqui eu quero parabenizar os casais do ECC que estão na coordenação, que é uma luta de anos, e que estão tentando restaurar o encontro de casais com Cristo naquilo que deve ser. E eu fico muito feliz que os padres estão acolhendo e estão vendo como que dão frutos as equipes que realmente caminham na obediência. Fora da obediência não dá certo. Então, meu querido padre, você não é dono da paróquia. Como eu não sou dono da diocese, nem o Santo Padre é dono da igreja. Nós somos servos. E o padre que tem essa arrogância de dizer aqui a paróquia é minha, eu que mando, está com os dias contados. Deus não abençoa. Vai por terra pela doença, vai por terra por causa dos problemas, porque a humildade, ela não é objeto de vivência só do povo, não. O primeiro a ser humilde tem que ser o Papa, o Bispo, o sacerdote, o diácono. O seminarista tem que aprender o caminho da humildade. Padre arrogante, padre que imita os cavalos, dando coice no povo, não termina bem. E às vezes já começa a pagar suas penas eternas aqui. O sacerdote é pastor, é pai, na sua firmeza, mas é aquele pai que acolhe e que leva a missão da igreja adiante com amor. Então, Jesus nos diz, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Peça humildade, padre. Você, coordenador, peça humildade, você é ministro da comunhão. Nós, bispos, vamos pedir a humildade para que Deus possa agir através de nós. Nós vamos morrer. O cemitério é o lugar mais certo para a nossa conclusão neste mundo. Então nós precisamos pedir em nome de Jesus. Não é usar uma fórmula mágica, é pedir com o coração unido ao dele, com a mente conformada à vontade divina. Quando eu digo, aqui na diocese eu que mando, eu que faço, a gente escuta isso também da parte de alguns bispos, aqui eu imponho a linha que eu quero, não respeito as pessoas, o sacerdote também, isso não termina bem, porque você já não está fazendo a vontade de Deus e esse autoritarismo, isso não é autoridade espiritual, isso é autoritarismo, revela uma ausência de fé, uma ausência de discipulado no coração. Seja quem for, seja o diácono, seja o leigo que está coordenando, seja o sacerdote e o bispo. Se nós pensamos que somos dono da igreja, aqui eu que mando, daqui a um tempo não será mais você que manda. E você, se estiver vivo, vai ver que outro vai chegar e vai fazer melhor do que você. Essa é a dinâmica. Não queira chutar
atropelar as coisas de Deus. Seja humilde, seja manso, como Jesus é manso de coração. A gente precisa ter essa sabedoria. Muita firmeza, convicção de fazer acontecer a verdade não significa autoritarismo, significa autoridade espiritual. Quem quer mandar muito é porque não tem autoridade espiritual, ninguém o obedece e a pessoa vê o fim dela. Isso é a coisa mais clara que existe no mundo. Santo Hilário de Poitiers, que é um padre da igreja do século IV, ele dizia: crer que Jesus está no Pai é ver pela fé que tudo que Jesus faz é obra do Pai. É pelo Filho que o Pai se dá a conhecer. Então, precisamos conhecer Cristo. E neste sábado, abramos o nosso coração com os olhos da fé. Busquemos ver Deus em Jesus, escutar o Pai em cada palavra de Cristo, amar com o mesmo amor que Ele nos oferece. Que a Virgem Maria interceda por você e por mim, pela nossa Santa Igreja. Amém. Bem, vou encerrar aqui com a citação bíblica da antífona de entrada da Santa Missa de hoje. Está lá no Missal Romano. E geralmente os textos da liturgia diária traz essas antífonas. Antífona de entrada, antífona depois da comunhão, que são citações bíblicas que conformam com o tema da liturgia do dia. 1 Pedro 2,9. Povo adquirido por Deus, anunciai os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Nós precisamos entender isso. Deus nos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Não dá para você que foi chamado das trevas à luz maravilhosa, está na obra de Deus, na missão das coisas de Deus, mas fazendo transversalidade, fazendo buscas lá no mundo das trevas onde você viveu, onde está o homem velho, o ser humano velho, carcomido pelo pecado de Adão e Eva. Todos nós precisamos fazer um ato de consciência, um pedido de perdão das vezes que nós queremos conduzir as coisas do reino de Deus usando os artifícios, as manias do mundo antigo de onde Deus nos tirou. Sejamos homens novos, mulheres novas, seres humanos novos, que caminham na maravilhosa luz do ressuscitado, sob o olhar de Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, a Mãe de todos nós, a Imaculada Conceição. Que Deus nos ajude neste sábado a abrir o nosso coração para um bom arrependimento das misérias que cometemos e amanhã, no altar de Deus, celebraremos a grande alegria do Senhor ressuscitado que vive no meio de nós. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a mim, aos nossos sacerdotes da Diocese de Formosa e de todo o mundo, abençoa as nossas lideranças, abençoa, Senhor, especialmente os que precisam de humildade, para que encontre a humildade através da oração, da entrega, da obediência e da santidade. Cura-nos, Senhor, de todo autoritarismo e nos dê a consciência que somos servos inúteis, que não fazemos nada mais do que aquilo que é a nossa obrigação a fazê-lo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Imaculada Conceição acompanhe você hoje e sempre. Amém.